paz do Senhor Jesus para todos os irmãos e irmãs. Graças a Deus. Eu quero confessar aos irmãos que eu não preparei uma mensagem. A gente veio para aprender. Mas eu vou contar uma história. Salmo de número 28, versículo de número 7. De número 7. Glória a Deus, aleluia. Vamos ler o verso 6 também. Amém, irmãos? Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor: Bendito seja o Senhor, porque ouviu a voz das minhas súplicas. O Senhor é a minha força e o meu escudo, nele confio o meu coração, e fui socorrido pelo que o meu coração salta de prazer, e com o meu canto o louvarei. Amém. Podem sentar. Graças a Deus. Meus queridos amados irmãos, a palavra do Senhor nos diz que o Senhor, Ele é a nossa força. Isso demonstra que, às vezes, nós pensamos que somos fortes, pensamos que temos força, pensamos que temos coragem, mas nada disso temos, queridos. É o Senhor que dá força, é o Senhor que dá a coragem ao ser humano, aleluia. É o Senhor, através da sua graça, que nos dá a ousadia de falarmos do seu amor, ministrarmos da sua palavra com poder e autoridade que nos foi dado na cruz do Calvário, ali quando o Senhor derramou o seu sangue inocente por nós. Aleluia. Aí saiu para cada um de nós que o aceitamos o Senhor como único e suficiente Salvador da sua vida, força de falar do amor de Cristo, de pegar as boas novas da salvação. Mas de nós mesmos nada temos, nada podemos, aleluia, se não for a misericórdia do Senhor nosso Deus. Nós vimos, queridos amados irmãos, que o Senhor encontra com Gedeão, que estava no lagar, malhando trigo. E o Senhor escolhe Gedeão, que parecia ser o menor, que parecia o mais medroso, aleluia. E o Senhor diz: vai com esta tua força. Força de quem? Do Senhor. O Senhor deu força a Gedeão e disse: vai e livra o meu povo de Israel da escravidão, da perseguição, aleluia. Gedeão começa a questionar com Deus: eu logo o menor da minha família, a tribo menor, aleluia. E não é o Senhor que dá força ao pequeno, aleluia. E às vezes nós olhamos para nós mesmos e dizemos: Senhor, eu sou tão pequeno, eu sou tão fraquinho. Você não é fraco, aleluia. Você é forte, glória a Deus, porque em você, em nós habita o Espírito de Deus, aleluia. O Espírito da excelência, da verdade e que tem autoridade, aleluia. É o Espírito Santo que opera nas nossas vidas, aleluia. E nós, queridos amados, buscamos ao Senhor, oramos ao Senhor, e às vezes nós não podemos nos confundir que esse jejum, essa oração, às vezes muito, a gente ouve falar: não, eu estou orando, estou jejuando, agora eu posso enfrentar o inimigo. Não, meu amado, o inimigo já foi derrotado na cruz do Calvário, aleluia. Nós nos consagramos, oramos, buscamos para ter mais comunhão com o céu, aleluia. Ter mais intimidade com o Criador, aleluia. É a criatura se aproximando do Criador, aleluia. Essa é a grande diferença.
porque o nosso adversário foi derrotado na cruz do Calvário. Aleluia! Então nós vimos, queridos amados, que a nossa força vem de Deus, aleluia. O poder que é operado nas nossas vidas vem do Senhor. Não temos de quem nos vangloriar, porque não é de nós, nada nós podemos, nós é pó, nós é cinza, e nós precisamos reconhecer isto em nossas vidas, aleluia, que somos 100% dependentes de Deus, aleluia. Como a criança depende do leite materno, assim nós dependemos do nosso Deus, aleluia. Nós vimos, queridos amados irmãos, que a palavra de Deus nos diz, em Juízes capítulo de número 16, versículo de número 19, que Sansão, um homem forte, um nazireu de Deus, um homem que foi separado. E nós entendemos, querido, que nós fomos separados pelo Senhor nosso Deus. Você foi separada para uma grande obra, para fazer algo para o Senhor, e nós não podemos parar, aleluia. Nós não podemos interromper esse chamado do Senhor, aleluia. Nós vimos que Sansão foi chamado, separado, para libertar o povo de Deus, aleluia. Mas aqui nós vemos algo, querido, amados, que após Sansão contar o seu segredo, aleluia, tem segredo entre você e Deus, tem segredos, aleluia, que você não pode revelar a ninguém, aleluia, guarde para você e para Deus, aleluia. Aqui nós vimos, querido, o perigo de revelar o segredo. Às vezes, a gente deixa de contar a nossa causa difícil para Deus e conta para a pessoa errada. Olha o que aconteceu com Sansão, queridos. Nós aprendemos algo importante aqui. Olha que ele revelou um segredo, ele revelou uma intimidade que ele tinha, só ele e Deus, aleluia, e ele revelou. E nós sabemos, queridos amados, que após ele revelar este grande segredo, aleluia, e após as suas tranças, o seu cabelo ser cortado, Sansão já não tinha mais força. Sansão já era um homem normal, aleluia, porque a força de Deus, a força que vinha do céu, se apartou de Sansão, aleluia. Olha, querido amados, o perigo, aleluia, o perigo que nós corremos quando revelamos os nossos segredos, aleluia, aleluia. Mas tem um segredo que nós podemos revelar, que Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Esse segredo nós podemos revelar que sem Jesus, o homem não tem salvação, aleluia. E nós vimos, queridos amados irmãos, a força que vem de cima, o poder que desce do alto e que fortalece o ser humano, aleluia. Então nós sabemos, queridos amados, que só podemos ter força nos pés do Senhor. Só podemos ter fortalecimento quando nós temos um verdadeiro envolvimento com o céu de glória. Quando estamos na dependência de Deus, aleluia. E nós vimos, queridos amados, que a palavra de Deus nos fala sobre um homem, sobre um profeta que pensava que estava tudo acabado. Elias pensava que já estava tudo acabado, mas a palavra de Deus diz para nós que Elias, após ele receber uma refeição do céu, após ele se alimentar do pão que veio do céu, aleluia, Elias recebeu um fortalecimento, uma força sobrenatural, que ele ficou ali andando naquele deserto por 40 dias. E aquele pão o alimentou e o fortaleceu.
Glória a Deus, aleluia. A força que vem de cima. E às vezes nós pensamos que podemos, e às vezes até achamos que somos fortes. Mas o que diz a palavra de Deus para nós, em João capítulo de número 15, o versículo de número 5 nos diz assim: Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então a palavra de Deus nos diz que sem o Senhor nada nós podemos fazer. Aleluia. Se nós não podemos fazer nada sem o Senhor, então, querido amados, vejamos que às vezes a gente diz que não, eu vou fazer isso aqui, né? Eu vou para tal lugar. E às vezes esquece de conversar com o Pai. Às vezes esquece de falar para Deus, de comunicar ao Senhor, achando que pode fazer o que quer da vida. Mas se o Senhor é quem habita em nós, e se nós dependemos do Senhor, aleluia, como podemos fazer o que queremos, aleluia? Como você pode fazer o que você quer, se você é propriedade particular de Deus, aleluia? Se você foi comprado por alto preço, aleluia, por preço de sangue, não foi com prata nem com ouro que você foi comprado, foi com o sangue do Cordeiro, aleluia. Então você não pode fazer o que você quer, você tem um dono, aleluia, você tem alguém que você tem que prestar esclarecimento, aleluia. Não podemos mais fazer o que queremos. E às vezes nós dizemos, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia! Mas se Cristo verdadeiramente vive em nós, não fazemos o que queremos, não usamos o que queremos, não vamos aonde queremos ir. Eu vou onde der na telha. Não, crente, cristão, lavado no sangue do Cordeiro, não age desta forma. Tem direção do Espírito de Deus, aleluia. Se nós não vivemos mais nós, se é Cristo que vive em nós, então quem manda na nossa vida é Jesus de Nazaré, aleluia. E Ele diz para nós, querido, olha, sem mim você não pode fazer nada, sem mim você não pode fazer nada. E às vezes nós achamos que somos alguma coisa, aleluia. Às vezes nós deixamos o orgulho aí aparecer achando que somos alguma coisa, e nós não é nada, nós não somos nada, não somos melhor do que ninguém, aleluia. E às vezes nós ainda ficamos como um baú antigo, guardando tranqueira, alimentando coisas que não edificam, aleluia, alimentando coisas que nos traz ao desânimo. Mas nós devemos alimentar as coisas que nos aproximam de Deus, aleluia. Porque se o Espírito de Deus habita em mim, se o Espírito de Deus habita em você, e o Espírito Santo é o promovedor da comunhão, aleluia. É o Espírito de Deus que promove a comunhão. Nós não podemos ter dissensões, aleluia, e nem separações, mas sim união a cada dia mais, aleluia. É isso que nós precisamos, comunhão, porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra as potestades nas regiões celestiais.
Então, se o Espírito de Deus habita em nós, estamos sempre em comunhão uns com os outros, aleluia. Então nós vimos, querido amado, que Neemias capítulo 8, versículo 10, lemos: a alegria do Senhor é a vossa força, aleluia. Em Deus se alegra naqueles que têm fortalecimento. Deus se alegra naqueles corajosos, aleluia, naqueles que rompem a barreira. Estão dizendo, não vai dar certo, não vai dar certo. Dá certo sim, vai dar certo, porque aquele que tem força, ele luta, aleluia, ele luta. Às vezes as pessoas estão dizendo, não vai conseguir, não tem nada, como que vai? Não precisa ter muita coisa, aleluia. Precisa estar ligado na videira verdadeira e segundo a palavra da verdade, a palavra que transforma. É isso que nós precisamos para a causa impossível acontecer na nossa vida, aleluia. Se nós for olhar, querido, para a nossa pequenez, nós não dá conta nem de andar, nem de sonhar. Mas quando nós olhamos para o Deus que servimos e lançamos a nossa ansiedade sobre Ele, nós vemos a luz, aleluia. Quando nós olhamos para o céu assim, como José que estava lançado no poço, aleluia, ele não desistiu, ele foi corajoso, ele não recuou. Porque muitos recuam, estou deprimido, não vou conseguir mais, não vou mais dar conta, ninguém me ajuda, ninguém estende a mão, e esquece que é o Criador, o Deus Todo-Poderoso, nunca nos abandonou, aleluia, e nunca vai nos abandonar, aleluia. Quer seja nos momentos alegres da vida, nos momentos difíceis, aleluia. Porque uma coisa é certa, e nós precisamos ter consciência disso: o dia mau vem, querido amados, na vida de todos. O dia mau vem, aleluia, diz a palavra do Senhor, o dia mau vem. O que nós precisamos saber, o que nós precisamos ter, é Deus na nossa vida, é saber se Deus vai estar conosco no dia mau, aleluia. Por isso que nós temos que manter a nossa comunhão com Ele, aleluia. Então nós vimos ali, e José lançado no fundo do poço. Quanto muitos de nós não já esteve no fundo do poço, sem direção, sem saber que caminho a tomar, que decisão eu vou tomar na minha vida, aleluia. E a gente tem que tomar uma decisão, e é uma decisão correta. Eu decido continuar servindo ao Deus Criador, porque na tribulação Ele está comigo, assim como Ele está na bonança. José lá, ele olhava para um lado, olhava para outro, só via barro, só rocha, mas ele olha para cima e vê um Deus todo-poderoso dizendo: não desista, não desista, meu filho, não desista, não desista, eu tenho um projeto na tua vida, não desista, aleluia, eu sou um Deus que zelo, aleluia, tem um projeto futuro. Hoje tu não está entendendo nada, mas amanhã você vai compreender, aleluia. Eu digo isso, queridos. Você olha às vezes hoje para mim, mas eu já estive nessa rua aqui de Conceição do Araguaia, desesperado, sentado no meu fio, meio-dia, sem saber o que fazer da vida. Aleluia, sem saber o que fazer da vida, novo convertido, aleluia, não conhecia ainda direito a Deus, mas Deus me conhecia, aleluia, desesperado, mas Deus zela por aqueles que tomam a decisão de o servir em espírito e em verdade, aleluia. Nós servimos um Deus zeloso. E eu digo para vocês, fugir não é o caminho, fugir não é a solução, não resolve. O que resolve é enfrentar a luta, porque o Senhor está conosco, aleluia.
E você acha que eu não quis fugir dessa cidade? Quis fugir, pastor. Eu quis fugir. Chamei a esposa e disse: bora arrumar as malas e vamos embora. Aqui não dá não, tá difícil. Tá difícil. Arroz? Que é isso mesmo? Serviço não tinha dinheiro, não tinha arroz, não tinha nada. Mas tinha tudo ao mesmo tempo. Cristo. E aí nós planejou de ir embora dessa cidade. Talvez os irmãos não conheçam. Mas às vezes alguém pode conhecer a finada Maria Helena, que foi líder do círculo de oração. Eu não conheci ela nesse dia. Mas alguém conheceu aqui a pastora Lindal? Tem alguém que conheceu? A irmã conheceu a pastora Lindal? A irmã conheceu? O senhor também conheceu? Sua vizinha? Pois é. Eu aceitei Jesus, pastora Lindal, que orou por mim. Ela levou a missionária Maria Helena, que já dorme com o Senhor, para me conhecer. Quando ela chegou, eu estava na igreja, na missão independente, lá na Vila Cruzeiro, pintando o frechal da porta, meio-dia, mas a minha esposa ia armá-la querendo viajar para Brasília, escondido. Você sabia, irmão, que a gente quer se esconder de Deus? Quer fugir da presença de Deus? Mas não dá certo, não dá certo. Não deu certo com Jonas. Vai dar certo com nós, mas não dá certo. Não tem aonde se esconder do Deus vivo, do Deus Criador. Não tem como. A gente pode se enganar, mas Deus está vendo tudo. E quando ela entrou na porta de lateral, e a pastora Lindalva disse assim: olha, missionária, aquele lá é o obreiro que eu estava te falando. Ela não deu a paz do Senhor para mim. Ela já começou a levantar as pernas altas assim, e de cá de longe ainda ela diz: eis que te digo, varão, lá para onde tu está querendo ir embora. Olha, nem a pastora sabia, só eu e a mulher, e Deus e o diabo, né, irmão? Olha o que aconteceu. Ela disse assim: sabe de uma coisa? Deus te diz que aqui, eu pensava que estava na tribulação, pastor. Tudo que tu está passando, e que ainda vai passar. Ei, eu, Senhor, sou contigo. Aleluia! Irmão, não importa a prova, não importa a tribulação, o que importa é se Deus está conosco. Aleluia! Porque nós vimos grandes provas, pastor, os apóstolos. João foi jogado dentro do azeite quente e ele não recuou, porque Deus estava com ele. Mas você sabe o que Deus falou? Lá, para onde tu está querendo ir, eu não vou contigo. Tu vai só. Para lá tu vai só. Deus falou isso para mim, para minha esposa que está vindo aqui. E a pastora Lindalva confirma. Eu fui? Sou bobo não, irmão. Sou bobo não. Fiquemos aqui. Todas as tribulações que passamos, as dificuldades que passamos, o Senhor foi conosco, é conosco. Então não fuja. Entrega na mão do Senhor, confia. Confia. E o mais Ele vai fazer, querido, amados irmãos. Às vezes nós temos uma linha de pensamento enganosa, que a nossa tribulação é maior do que a do irmão.
Ah, irmão, porque você não está sabendo o que eu estou... Irmão, para com isso. Vença a batalha, ser forte e corajoso, aleluia. A vitória é sua, a vitória é nossa. Foi garantida pelo Senhor Jesus na cruz do Calvário. A enfermidade bate e a gente quer desanimar, mas Jesus disse para nós: eu levei, carreguei, tomei sobre mim toda a enfermidade. Aleluia, aleluia. Não foi isso mesmo? Vamos continuar. Ligado na videira. Ligado na videira. Jesus falou para nós, irmãos, que obras maiores nós faríamos, mas nós precisamos estar ligados na videira e segundo a sua palavra. Às vezes eu quero estar ligado na videira, mas não quero ligar para a palavra. Eu quero estar ligado na videira, mas não quero ler a Bíblia. Eu quero estar ligado na videira, mas não quero cumprir o que o Senhor nos ordenou. Aí como que vai funcionar a oração diante dele? Hã? Às vezes eu só quero ler a Bíblia, mas não quero estar ligado na videira. Eu quero só ler, mas não quero obedecer. Está complicado. Porque ele prometeu, mas ele diz assim: tu tem que estar enquadrado na palavra e ligado na videira. E sem mim, ó, tudo isso. Aí ele diz assim: mas sem mim, tu não vai fazer nada. Sem mim, nós não podemos fazer nada sem o Senhor Jesus. Amém?